De pé como estamos, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Como nós fizemos no domingo passado, eu quero ler dos versículos de 1 a 18 para que você, principalmente você que talvez não esteve conosco, não nos acompanhou, compreenda o contexto da declaração do Senhor Jesus Cristo. E depois nós leremos a partir do versículo 19. Evangelho de João, capítulo 4, os versículos inicialmente de 1 a 18, e depois nós leremos os versículos 19 a 24, texto então no qual, 19 a 24, nós basearemos a mensagem desta tarde. Se porventura você não pôde estar conosco, mas desejar ouvir aquilo que Deus nos falou através da sua palavra, está no canal do YouTube da igreja, você pode rever a primeira mensagem, onde nós tratamos sobre os verdadeiros adoradores. Iremos hoje, assim Deus nos permita, concluir esta mensagem. O Evangelho de João, capítulo 4, nos diz a palavra de Deus a partir do primeiro versículo. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava e sim os seus discípulos, deixou Jesus a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, isso era aproximadamente meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhes Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos ler estes 2 versículos juntos, o versículo 23 e versículos 24. Vamos ler juntos. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Vamos curvar nossa fronte. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós te bendizemos pela bênção de estarmos reunidos, pela bênção de podermos entoar louvores ao teu nome. E nós só o podemos fazer por tua graça e misericórdia que nos sustentam e têm nos mantido vivos em meio a toda esta pandemia. Quantas vidas já partiram, Senhor, para estar louvando e exaltando o teu nome. Nós não entendemos os teus planos, na sua profundidade, na sua inteireza, isso cabe tão somente ao Senhor. E a cada dia nos submetermos e aprendermos a adorar verdadeiramente o teu nome. Nós te adoramos pela bênção de podermos ouvir a tua palavra e sermos dirigidos a uma adoração que agrade ao Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, conforme revelado na tua palavra. Dá-nos o equilíbrio, a moderação, a sabedoria que tanto faltou a judeus e samaritanos. E nos ajuda para que a nossa adoração seja de fato uma adoração verdadeira e seja ela em espírito e em verdade. Nos ensina, Senhor, a partir do meu próprio coração, que o Senhor esteja moldando as nossas vidas, os nossos corações, conforme o teu querer, pela ação do teu Espírito Santo. Só Ele pode operar estas transformações duradouras, eternas nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, não só aqueles que aqui estão no templo, mas aqueles que estão de casa em casa, a tua igreja espalhada sobre a face da terra, cristãos que estão sendo perseguidos, cristãos, servos teus, líderes, pastores da tua igreja, que estão nesse momento, Senhor, passando por extremas dificuldades, que estão hospitalizados, alguns entubados. Tem misericórdia, ó Deus, daquelas famílias que perderam seus entes queridos. Ó Deus, que a tua mão de consolo possa estar sobre cada família. Tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia da humanidade. Tem misericórdia, Pai, de cada um dos nossos corações individualmente. E nós clamamos mais uma vez, fala ao nosso coração. Que o teu Espírito de fato nos mova. Clamamos, ó Deus, a uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade. Que oramos assim, Pai, em nome de Jesus e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Podeis assentar-vos. Como nós estamos adorando a Deus aqui no templo, e eu creio e espero que você que está de casa em casa, que está online também, possa estar na sua casa adorando ao Senhor. E quando nós adoramos ao Senhor, isso requer de nós respeito, reverência, com certeza. Um coração entregue ao Senhor. Não só daqueles que estão no templo, mas você que está, quem sabe, de casa em casa, precisando refletir os seus modos, de casa em casa, adorando como família, ouvindo a palavra de Deus e precisando ter todo o respeito, muito mais do que a pastores, líderes, a membros que vêm e ministram louvor, muito mais do que a qualquer um que esteja servindo através do culto. Acima de tudo, respeito a Deus, reverência a Deus. Nós entoamos louvores muito preciosos. Nós cantamos aqui, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Nós dissemos aqui, eu te quero, mais do que 1000 bênçãos, mais do que 1000 bênçãos. Nós falamos aqui que nós somos construídos sobre a rocha que é Jesus, como pedras vivas, e que nós precisamos estar de fato adorando ao Senhor. Terminamos cantando em espírito e em verdade. Nós falamos domingo passado, neste mesmo texto,
pensando e refletindo sobre a realidade e o desafio e o trabalhar de Deus nos nossos corações, para que nós sejamos encontrados, forjados. Essa é a ideia. Não é que Deus está desesperado procurando no meio da humanidade quem no meio de todo esse povo de fato está me adorando em espírito e em verdade. E nós vimos que a ideia de que Deus está à procura desses verdadeiros adoradores, esse procurar é aquele que está fazendo por onde, é aquele que está trabalhando. Deus está trabalhando em corações para que esses corações possam de fato adorá-lo em espírito e em verdade. E nós vimos como essa mulher chegou, como Jesus chegou até aquela fonte, sedento, perto de meio-dia, e ele queria tomar água. E então ele pede, usa até isso. O poder de Jesus é inquestionável. Aquele que foi capaz de ressuscitar a mortos, ele poderia, sem dúvida alguma, pegar uma pedra, espremer a pedra e sair água da pedra. Qual o problema? Quem foi capaz de dar a vida a um morto teria esse poder. Mais do que isso, este mesmo Senhor, ele poderia colocar as suas mãos sobre aquela fonte e dizer: água, eleva-te, e a água subir. A mulher ficaria estarrecida. Imagina uma água subindo da fonte, ela que tinha todo o trabalho, como tantos outros, de pegar aquela água lá na profundidade do poço. Mas Jesus então trava um diálogo com ela, porque mais do que saciar a sua sede, Jesus queria saciar um coração sedento, como daquela mulher samaritana. E ele pede água, e eles começam um diálogo sobre a questão da água, até que Jesus então olha para ela e diz: vai, chama o teu marido. E ela diz: olha, eu não tenho marido. E Jesus agora vai começar a aprofundar esse diálogo e revelar a ela quem ele era. E ele olha para ela e diz: bem dissestes, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu. Essa mulher fica assustada, ela diz: vejo que tu és profeta. Como é que o senhor nunca me viu? O senhor está falando da minha vida. O senhor está dizendo que eu tive 5 homens, 5 maridos, e que o que eu estou, ele não é meu marido. E ela aproveita ali para tirar uma dúvida. Há quem diga e quem pense, imagine que ela apenas quis desviar o assunto do campo pessoal para uma questão teológica. E naquela questão, daquela rixa, aquela briga entre os judeus e samaritanos que não se dava, por questões históricas, porque os samaritanos haviam corrompido o culto, porque os samaritanos haviam erigido um templo lá no Monte Gerizim, para que os samaritanos não precisassem descer a Jerusalém, dada a briga entre esses dois grupos, judeus e samaritanos. E então se desviaram do culto que era prestado no templo de Jerusalém, e começou essa rixa tremenda, porque os judeus não queriam sentar com os samaritanos, porque eles haviam contaminado as suas práticas, haviam deturpado o culto, haviam construído um outro templo que Deus não havia mandado construir. E os judeus começaram, passo a passo, a se separar deles, dos samaritanos. E então a mulher se espanta que aquele mestre judeu estivesse conversando com ela, uma mulher, e não só mulher, mas uma mulher samaritana. Até que então ela coloca a questão: os nossos pais dizem que nós devemos adorar a Deus no Monte Gerizim. Vocês, judeus, dizem que nós devemos adorar em Jerusalém, que era no Monte Sião. E agora? Qual é o lugar onde é que de fato nós precisamos e devemos adorar? E Jesus não se perde com isso. A hora vem e já chegou. A hora vem tentando lembrar, olha, lembra que os profetas falavam sobre isso? Que a grande questão não era o lugar, que a grande questão não era o templo. Tudo isso daí tinha um propósito nos planos de Deus, mas vocês se perderam. Todo o povo de Israel se perdeu em relação a isso. E Jesus então diz: olha, a hora vem e já chegou, é através de mim, tudo estava apontando para mim. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E como Jesus diz, a questão não é onde você vai adorar, mas com que coração. E nós vimos isto, que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em qualquer lugar.
Nós estamos adorando aqui e por uma questão circunstancial, há muitos que estão adorando de casa em casa. E nós cremos e esperamos no Senhor que isso não seja para sempre. A menos que antes de terminar toda esta pandemia, Jesus volte e leve a sua igreja. É no tempo dele, não nosso. E nós vamos aprendendo a depender dele. E Jesus então ensina aquela mulher: os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em qualquer lugar. E eu quero reforçar o que comentei de forma, por favor, não me entendam mal, de forma muito humilde, muito simples, considerando tanta sabedoria do pastor e ex-ministro da Justiça do nosso país, pastor presbiteriano André Mendonça, discordando quando afirmei em discordar que nós não podemos pensar da forma como ele se colocou e que entendo equivocadamente ao afirmar na sua fala, e que isso foi divulgado em vídeo pelas mídias a todo o país e ao mundo, quando disse: não pode haver cristianismo sem a casa de Deus. Isso é um equívoco. Não pode haver cristianismo sem a casa de Deus. Como não? Primeiro, como falamos, se entender que a casa de Deus é um templo, nós não podemos limitar o cristianismo ao templo, até porque a igreja apostólica não foi limitada a um templo. Você sabe disso. Ele sabe também. A Bíblia nos mostra isso claramente. Se nós não tivéssemos templo, se fôssemos proibidos como a igreja apostólica foi, nós deveríamos e devemos continuar adorando a Deus. Devemos continuar nos reunindo, sim, porque esse é o propósito de Deus. E não depende de um templo. Não dependemos de um templo. E aprendemos pela palavra do Senhor, olhando o que aconteceu na história, como a igreja aprendeu pela palavra do Senhor. Que a igreja não dependia de um templo. Ela foi proibida de se reunir no templo de Jerusalém, no Monte Sião. A igreja já não adorava no Monte Gerizim com os samaritanos, e depois passou a também não poder mais adorar, porque a igreja proclamava que Jesus, o Filho de Deus, ele foi morto pela liderança, sim, cumprindo o propósito de Deus, mas que os judeus tiveram culpa. Então, quando eles anunciavam aquilo num templo de Jerusalém, isso ia de encontro à liderança judaica. E eles expulsaram e perseguiram os cristãos. E os cristãos passaram pelo menos 2 séculos e meio sem poder construir templos. Só a partir do 4º século, depois do ano 313, com Constantino, com Teodósio, 379, que a igreja cristã pôde começar a construir os seus templos. Onde esteve essa igreja? No céu? Não, ela estava na terra e adorando na terra. Então, os verdadeiros adoradores adoram em qualquer lugar. Mas Jesus não para aí. Jesus vai dizer também neste versículo 23 e 24, ele vai ensinar aquela mulher, e um ensinamento para nós também, que os verdadeiros adoradores, em segundo lugar, adoram em espírito, e em verdade. Olhe como Jesus coloca nos versículos 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito? Segundo o que a palavra de Deus nos ensina, é adorar através de um coração piedoso, humilde, contrito, quebrantado, grato a Deus. É ter um coração verdadeiramente adorador. Isso faltava aos judeus. Isto faltava aos judeus. Em muitos momentos, Jesus bateu de frente com a liderança judaica. Eles eram orgulhosos demais. Eles procuravam Jesus não para aprender do Filho de Deus e assim adorar o Pai pela presença do Filho de Deus tão prometido, que eles mesmos proclamavam e falavam daquilo que proclamavam o Antigo Testamento. Eles pregavam.
mas o orgulho deles, a cegueira espiritual, a não verdadeira adoração que eles não tinham, impedia que eles adorassem verdadeiramente, digo, em espírito, com o coração quebrantado. Não, eles eram orgulhosos. Eles eram orgulhosos da lei que eles tinham, os judeus. Eles receberam a lei, mas eles não manifestavam o mesmo orgulho e alegria em relação ao Senhor, legislador da lei. Eles adoravam não só a lei e deturpavam a própria lei, e quase que prestavam um culto à lei, à letra, matando o povo, mas também eles adoravam o templo. E os discípulos, os apóstolos, estavam um tanto contaminados. O templo estava em reforma. O templo estava em reforma. Quando eles passaram perto do templo, de uma distância que conseguia ver o templo, os próprios apóstolos de Jesus disseram para Jesus: vede o templo, que grandes construções. Os apóstolos de Jesus. Jesus olhou para eles e disse: vocês estão vendo o templo? Não vai ficar pedra sobre pedra. Como é, mestre? Não vai ficar pedra sobre pedra. Não é uma grande construção? Não é um grande monumento? Não vai ficar pedra sobre pedra. Não deu 40 anos depois. E às vezes eu fico a pensar, né, determinadas coisas que a gente escuta, e diz, passou um ano, não aconteceu nada. Passou 2 anos, 5 anos, 10 anos. Você lembra que Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra? E o tempo foi passando. 40 anos depois, o Império Romano manda um destacamento, arrasa com Jerusalém, bota o templo nas ruínas. Ruínas. Agora, quem sabe, um estalo. Lembra, o mestre disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Os judeus estavam orgulhosos do templo, mas eles não paravam para adorar o Senhor, que enchia o templo com a sua glória. Os judeus adoravam os partidos, eles viviam brigando pelas concepções, pelas ideias deles, e divididos entre eles, fariseus, que acreditavam na ressurreição, saduceus, que não acreditavam na ressurreição, zelotes, que acreditavam que o reino de Deus seria implantado pela força, vários grupos sendo estabelecidos e divididos, mas eles deixaram de adorar aquele que veio para unir, não só eles como povo judeu, mas judeus e gentios. Você já parou para pensar o que é um povo que foi chamado para transmitir a glória de Deus? E esse povo então faz a opção de adorar a lei, mas não o legislador da lei, a Deus que concedeu a lei. Adorar o templo, mas não adorar ao Deus que enche o templo com a sua glória. Adorar os partidos religiosos, os grupos deles, as ideias, as concepções teológicas, e viverem brigando entre si, como às vezes a igreja evangélica vive no nosso próprio país, e não adorar de fato ao Deus que mandou o seu Filho para unir o seu povo, inclusive judeus e gentios, eleitos, sejam dos judeus, sejam daqueles que não eram judeus, gentios. E os judeus ainda cometeram outro erro, eles passaram a adorar o sábado que foi colocado por Deus para glorificar o nome de Deus. Não, os judeus passaram a adorar o sábado, e não a Jesus, o Senhor do sábado. Jesus precisou dizer: aqui está quem é maior do que o sábado. Percebe como esta adoração não estava sendo uma adoração de um coração verdadeiramente quebrantado, contrito, um coração que aprende de Deus, que é ensinável. Quantas vezes eles procuraram Jesus não para dizer: mestre, nós queremos aprender do Senhor. Nós temos ouvido coisas que o Senhor faz, que o Senhor fala, que só mesmo aquele Messias prometido lá do Antigo Testamento é que poderia fazer. As profecias falavam, e nós estamos vendo isso se cumprindo no Senhor. Não, eles procuraram Jesus, porque o poder de Jesus, os ensinamentos de Jesus, faziam com que o povo percebesse os erros daquela liderança judaica, e então o povo começava a seguir a Jesus e não aqueles líderes judaicos. E então eles procuravam Jesus para
tentá-lo, colocar alguma armadilha e Jesus cair. Os judeus adoravam o sábado, não ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os judeus eles adoravam a datas, lugares, a observâncias externas, não ao Senhor, que havia determinado muita coisa do que eles estavam fazendo. Mas também eles mesmos, judeus, acrescentaram muitas outras coisas ao que Jesus não havia falado. E nós corremos este risco também, como povo evangélico, de começarmos a criar um bocado de regrinhas. Você tem uma ideia? Os judeus eles tinham pelo menos, além dos mandamentos, determinações de Deus, tudo, eles começaram a criar tantos outros mandamentos que chegou a um número de 613. A hipocrisia era tão grande, por isso que Jesus, quando curou um dia de sábado, a Bíblia diz que os fariseus ficaram só olhando e esperando. Se ele iria curar aquele homem da mão ressequida, aquela mão encolhida. E Jesus olha e diz: é lícito fazer o bem no dia de sábado? Salvar ou deixar morrer? Faz o quê? E ele para então e cura aquele homem. Ele sabia o que aquilo ali ia provocar, mas ele não ia deixar de fazer o bem, porque os homens não estavam entendendo corretamente o que a palavra de Deus falava. E aqueles homens condenaram a Jesus, porque Jesus estava fazendo algo, uma obra no dia de sábado. Por quê? Porque eles adoravam a letra. Eles adoravam o sábado, não ao Senhor do sábado. E Jesus diz: é para que vocês saibam que eu sou o Senhor do sábado. O sábado foi dado para o homem, não o homem servir ao sábado. Tudo isso foi feito para a glória de Deus, os homens estavam deturpando. Há indícios históricos, irmãos, sobre essa questão. Que um judeu no dia de sábado, determinado pesquisador conseguiu colocar historicamente isso, resgatando um procedimento histórico, de que se um judeu visse a sua casa pegando fogo, o fariseu dizia: opa, não pode entrar ninguém. Não, mas eu tenho que salvar o que está lá. Não, não pode. É sábado. É sábado e você não pode trabalhar no dia de sábado. Mas minha casa está pegando fogo. Não pode. Você está trabalhando. Veja o que era a adoração ao sábado e não ao Senhor do sábado. Aí o que é que o fariseu fazia quando era a casa dele? Ele entrava rapidinho na casa e vestia 10 roupas. Aí saía, tirava as roupas, entrava de novo, mais 10, mais 15, o que ele conseguisse, vestia. Se alguém dissesse: você está trabalhando? Não, eu estou me vestindo. Quando a casa é a minha, aí eu estou apenas me vestindo. E nós vemos isso no meio do nosso povo evangélico. Quando é conveniente, tem uma explicação, tem uma desculpa, tem um jeitinho. Por quê? Porque aí nós estamos adorando a um dia. Nós estamos adorando a uma letra de uma lei. Estamos adorando a um templo. É a pessoa que para e diz: menino, você está mentindo dentro do templo. O que é isso? Esqueça o templo. Menino, você está mentindo. Você não pode mentir. Você é cristão, como é que você está mentindo? A questão não é você está mentindo dentro do templo, porque isso cria na cabeça da criança aqui eu não posso, mas lá fora eu posso. Deixa eu sair. Quando eu sair eu vou mentir. Aqui eu não posso roubar, quando eu sair eu vou roubar. Aqui eu não posso agredir uma pessoa, quando eu sair eu vou agredir. O que é isso? Isso é adorar as 4 paredes, é adorar o templo. Mas também não só os judeus faltavam em adorar verdadeiramente a Deus, em espírito, mas os samaritanos falhavam em adorar verdadeiramente a Deus, em verdade. Porque eles olharam para o Antigo Testamento e desprezaram. Deus havia determinado, depois que Davi, então, e nos planos de Deus, depois que Davi intentou construir um templo, e Deus disse que não seria ele, seria Salomão, Deus disse o lugar, Deus disse como seria, todas as diretrizes, Deus orientou tudo, determinou tudo, e disse: olha, é esse o lugar. Não é para ter um templo, vai ser esta casa, não vão ser vários templos por aí espalhados em Israel, não. É esse lugar, porque Deus tinha um propósito, unificar esse povo. Deus tinha um propósito para que
aquele lugar fosse referência para o mundo daquela época. E as pessoas pudessem falar daquele lugar onde a glória de Deus enchia. Mas os samaritanos desprezaram isso. Eles construíram um templo no Monte Gerizim. Os sacrifícios que eram para fazer em Jerusalém, os samaritanos erradamente ensinaram, disseram, a gente pode fazer também lá, no templo de Gerizim. A gente não precisa ir a Jerusalém, e começou a deturpar a lei e a cabeça do povo. Não estavam ensinando a verdade. Desta forma também não estavam adorando a Deus em verdade. Eu comentava, antes de começar o culto, que no Dia dos Pais, em uma determinada igreja aqui no nosso Recife, o pastor anunciou para a igreja que a igreja iria ouvir uma música. Ele disse, olha, foi uma pessoa aqui da igreja que pediu, é uma música muito bonita sobre os pais. Eu sei que não é um hino, eu sei que não é um cântico espiritual, mas é uma música muito bonita. Escutem a música. E rolou a música de Caio Fábio. Pai, você foi meu herói, meu bandido, você foi um bocado de coisa aí. O que é que tem a ver com o culto de Deus, o culto a Deus? Como é que você vai cultuar a Deus? Você pode dizer, olha, a música é bonita, ela tem verdades? Tem verdades, sem dúvida alguma. Não se está tirando o real valor da letra, da mensagem, da música. Agora, o que está dizendo é, ela não é apropriada. Eu até brinquei, eu disse, olha, já vai ter Reginaldo Rossi no meio da igreja, como parte de música. Não faz sentido. Os samaritanos fizeram isso, deturparam as coisas. E aí, ensinando o erro, não estavam adorando a Deus em verdade, conforme o que a palavra de Deus ensina. João Calvino, reformador, tão citado, ele comenta este versículo 23, e ele diz sobre o culto em espírito e em verdade. Comentando este versículo, estas palavras de Jesus, João Calvino, reformador, ele diz, o culto divino consiste no Espírito, porque ele nada mais é o culto do que a fé interior do coração, este culto no Espírito, nada mais é do que a fé interior do coração que produz a oração e em seguida produz o quê? A pureza da consciência e da renúncia, para que possamos ser dedicados à obediência a Deus como santos sacrifícios. E diz mais ainda sobre o culto que agrada a Deus, diz João Calvino, em todas as eras Deus quis ser cultuado pela fé, pela oração e pelas ações de graças, pureza de coração e inocência de vida, e em nenhuma época ele se deleitou em qualquer outro sacrifício. E por favor, eu não estou citando, eu admiro toda a teologia, toda a capacidade. João Calvino, que escreveu as Escrituras aos 26 anos, eu costumo dizer lá em aulas para os seminaristas, eu digo, gente, está na hora de produzir alguma coisa boa, não acham não? Com 26 anos o homem tinha escrito as Institutas, combatendo os erros da Igreja Católica. Uma obra fenomenal. Mas veja, eu não estou citando isso, as pessoas saem assim, você viu que citação extraordinária de Calvino? Se eu pegar você dizendo isso lá fora do templo, eu vou dizer, entra e vai ouvir a mensagem de novo. Eu não vim pregar Calvino. Calvino comenta o que Jesus disse. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura, Ele está gerando no coração das pessoas um coração que seja verdadeiramente adorador. E estes verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que risco nós temos? Na minha época de seminário, no meio da nossa turma, a gente se policiava, ninguém é perfeito, mas a gente se cobrava muito. Mas tinha alguns alunos que eles eram espertos, aquela esperteza brasileira, né? E eles paravam e diziam assim, vem cá, na tua mensagem tem alguma citação de Tozer, A.W. Tozer, que foi um grande pregador dos Estados Unidos, nos anos 80, nas décadas ali próximas, mas como fizemos o seminário em 1986 a 89, fervilhavam as ideias de Tozer.
E tinha seminarista que sabia que o professor de homilética, de pregação, gostava de Tozer. Ele dizia, minha mensagem tem logo umas 5 citações de Tozer, porque eu vou ganhar ponto com o professor. Sabia disso, que ia agradar. Agora, não tinha coragem de chegar para o professor e dizer, professor, citei para agradar o senhor, viu? Se está agradando a Deus ou não é outra coisa. Agora, citei porque eu quero a nota. Pessoalmente, como com outros colegas também, nós tomamos uma ojeriza tão grande que nos 4 anos de seminário, pessoalmente, decidiu, eu não citarei nenhuma vez Tozer. Porque se é para ganhar ponto, não cito. Se é para ganhar ponto, não citarei Calvino. Se é para ganhar ponto, não citarei Lutero. Isso não é adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso faria, como alguns brincam, dizendo, faria o túmulo de Calvino tremer. Calvino não quis nem pompa no seu sepultamento. Não quis. Para que não virasse lugar de romaria e adoração. Se a glória é para Deus, nós precisamos ter alguns cuidados. Como Jesus ensinou, tudo era sombra, tudo era símbolo, tudo era acessório. Tudo que foi dado, as festas no Antigo Testamento, as luas novas, o sábado, os rituais, os utensílios do templo, os objetos do templo. Lembra? Do candelabro, a arca, os querubins, tudo isso. As roupas dos sacerdotes, belíssimas. O próprio templo. As cerimônias que aconteciam no templo e nas adjacências, tudo isso apontava para o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse, a hora vem e a hora já chegou, eu estou aqui. Tudo aquilo ali, mulher samaritana, tudo aquilo apontava para mim. Era isso que Jesus estava dizendo. Sou eu que tenho que ser adorado. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É Deus que precisa ser adorado. Não estas coisas. Estas coisas apontavam para o Messias, para o Salvador. Jesus é a essência e precisa ser a essência da nossa adoração. Livres do excesso destas cerimônias e apetrechos externos, Calvino diz que o culto que agrada a Deus é o culto puro e simples. É o culto puro e simples. Veja bem, não é que você, o puro e simples, eu sei que você é inteligente, o burro aqui sou eu. Você é inteligente. Nós sabemos dos extremos. Nós sabemos de pessoas que fazem as coisas para agradar os homens. Esse aqui é um extremo. E sabe qual é o outro extremo? Qualquer coisa que agrade os homens está errado. É o outro extremo. Você não consegue ter equilíbrio, não? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Deus nos deu moderação, equilíbrio. Nem um extremo, nem outro. A música é feia? Então essa é que agrada a Deus. A letra, a poesia, ela é toda desarrumada. Essa é que agrada a Deus, porque a gente não pode agradar os homens. Isso são extremos. Isso não adora a Deus, isso não glorifica a Deus. O Deus criador de todas as coisas, o Deus que faz um mundo como este, um Deus que dota, o Deus que dota o homem de tanta criatividade. Esse Espírito vivificador, o Espírito Santo, ele não gera burros. Ele gera uma igreja que tem sabedoria, que tem equilíbrio, que tem moderação. Uma igreja que quer fazer tudo para a glória de Deus e quer fazer bonito e quer fazer o melhor possível. Você não procura fazer o melhor possível na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho, ou você faz as coisas todas desarranjadas, desarrumadas, bagunçadas, feias? Ora, e na obra de Deus, vai fazer feio? Não, não podemos fazer. Temos que oferecer o melhor para a glória de Deus, sem dúvida alguma. E que ainda que ofereçamos o melhor, isto seja com pureza de coração e simplicidade. Ainda que oferecendo
o melhor. Por isso nós podemos ouvir alguém fazer um solo e adorar a Deus do profundo do coração, buscando ofertar o melhor, mesmo que não seja um cantor de ópera. Nós podemos ter gente que secularmente é profissional da música, mas que se submete a regras e diretrizes da igreja quando vai ministrar o louvor e tocar os instrumentos, e honrar e glorificar a Deus também através da música, ou seja, qual for a área. O culto precisa ser simples e puro. Há muitos anos fui convidado para uma igreja aqui no Recife, pregar, faz bem anos, mas nunca esqueci essa cena. Eu cheguei nas dependências lá da igreja, o pastor recebeu, disse, vamos lá para o gabinete, o conselho está lá reunido. Fomos para lá, oramos, e eu fui com o pastor, e eu fui andando um pouquinho na frente. Ele disse, espera um pouquinho. Eu disse, mas não já vai para entrar para o templo? Ele disse, não, espera aí, aqui a gente tem um esquema. Tá, tudo bem. Eu disse, não, tá, tudo bem, eu estou como convidado, então eu vou seguir as regras. Aqui, pelo menos aqui é muito simples, a gente se reúne ali, ora. Teve momentos aqui que estávamos só com quem ia transmitir e cultuar, a gente ainda conseguiu orar com todo mundo aqui, de forma simples. Oramos, vemos como vai estar a organização, e então entramos para iniciar o culto. E lá eu me assustei, ele disse, nós vamos entrar pela porta da frente. Eu disse, mas não vai para o púlpito, não é pela porta lá de trás não, que é mais perto? Ele disse, não, é porque aqui a gente tem um esquema. Eu disse, tá, novamente, eu disse, não, tudo bem, certo, eu vou me submeter como é que é aqui na igreja. E aí quando eu vi, estava lá a fileira dos guerreiros. Os presbíteros entrou um presbítero na frente, com uma Bíblia aberta, o queixo levantado, mais uns 10 presbíteros atrás, e por último os pastores. Eu só entendi que nós ficamos por último para que nenhum presbítero fugisse. E no meio ali, no meio do corredor, cada um ia entrando onde estava a sua esposa. Então eles vinham até aqui, aí chegava e depois cada um tomava o seu rumo, e os 2 presbíteros que vinham para o púlpito vinham com o pastor e o pastor convidado. Eu nunca vi um negócio daquele. Para mim isso não é simplicidade. Para mim isso cheira a uma pompa que não adianta entrar com a Bíblia aberta. Não é isso que diz que a igreja é bíblica. Não é isso que diz que a igreja ama ouvir a palavra de Deus. Não, não é. Como nós vamos viver quando sairmos daqui? Vai dizer muito. Vai dizer muito de como nós entendemos aquilo que é pregado e como nós cremos e assumimos aquilo que é pregado. A questão também não é se dá para adorar de casa, mas a grande questão é se dá para adorar, não é a partir de casa, é se dá para adorar a partir do seu coração, do nosso coração. Essa é a questão. Se estamos no templo ou de casa em casa, esta não é a questão mais importante. A questão mais importante é como está o nosso coração para adorar o Senhor. Repito, a igreja apostólica, que começou no templo e de casa em casa, mais ou menos no ano 30 a 33 da nossa era, essa pequena diferença de data, entre o ano 30 e 33 da nossa era, depois de Cristo. Essa igreja que começou no templo e de casa em casa, logo ela seria expulsa do templo depois da morte e ressurreição de Jesus. Depois essa igreja seria expulsa de Jerusalém. Nem o direito de morar em Jerusalém os cristãos seriam perseguidos. No ano 70, como falamos, depois de Cristo, o templo foi destruído e deixado em ruínas. Que bênção! A igreja não ter sido uma igreja templária, muito embora estava unida. E há historiadores e estudiosos que afirmam, sabe o que foi isso? Providência de Deus. Porque se essa igreja só aprendesse a ser igreja dentro de 4 paredes, ela estaria perdida. Na hora que ela fosse expulsa do templo, na hora que ela fosse espalhada sobre a face da terra, ela não saberia ser igreja.
Não saberia ser igreja. Mas a igreja, esta apostólica, ela continua adorando a Deus de casa em casa. Lembram da casa de Cornélio? Deus salvou aquela família. Deus mandou Pedro ir lá para a casa de Cornélio. Adoraram, ouviram a palavra de Deus. O Espírito de Deus veio sobre a vida de Cornélio. Lembram da família de Lídia, vendedora de púrpura? A casa de Lídia. E com Lídia e outros irmãos adoraram a Deus. Eles adoraram a Deus à beira de um rio. Que momento singular e maravilhoso. Na prisão, Paulo e Silas adoraram ao Senhor. Eles não estavam no templo, eles estavam presos. Masmorras terríveis, prisões úmidas, adoeciam os prisioneiros. À meia-noite, eles estavam adorando ao Senhor. E os presos ouvindo todo o louvor, toda a adoração. Essa igreja na escola de Tirano, diz o livro de Atos dos Apóstolos, essa igreja se reuniu na escola, chamada na escola de Tirano. Não era um templo, era uma escola, um lugar de educação. Estavam lá adorando ao Senhor. Tudo direcionado pelo Espírito de Deus, para que a igreja não deixasse de cumprir a sua missão de fazer discípulos. E ela se espalhasse sobre a face da terra. Uma das igrejas que mais cresce hoje no mundo, a igreja chinesa. E também o cristianismo na Ásia. Como cresce? De casa em casa. Eles não têm a liberdade que nós temos de construirmos templos como queiramos, tudo dentro da lei. Não existe essa liberdade. São perseguidos, são mortos. Por quê? Porque aqueles que os perseguem e os matam entendem que assim fazendo destruirão o cristianismo. Não deixe de adorar. Não deixe de adorar. Então logo haja oportunidade, venha adorar no templo. Como diz lá em Hebreus 10, 25. O escritor aos Hebreus diz: não deixemos de nos congregar. Não deixemos de nos congregar. E aqui há um sentido literal de que essa responsabilidade é de todos. Todos precisam ter essa consciência. A igreja toda precisa estar consciente que ela precisa estar junta para a adoração. Para celebrar a ceia, junta. Para adorar o Senhor, junta. Para ouvir a palavra de Deus, junta. E nós louvamos a Deus porque em meio a esta pandemia, e que isto não é uma perseguição ao exclusivo cristianismo, não é uma perseguição exclusiva e nem é uma perseguição declarada ao cristianismo. Se há interesses escusos, interesses secretos por trás de tudo isso, Deus o sabe. Mas não é uma perseguição ao cristianismo. Por favor, não façamos isso com a igreja apostólica. A igreja apostólica sabe o que é uma perseguição. Ela soube o que era uma perseguição movida contra a igreja. A igreja. Então nós temos muito que agradecer a Deus porque temos a tecnologia que ainda nos aproxima de alguma forma. Irmãos que estão de casa em casa e que devem zelar por esse momento. Devem ter o respeito e a reverência como se estivessem aqui no templo. Pais que vão educar os seus filhos a dizer: nós não estamos lá, mas nós estamos unidos e somos uma igreja que está adorando ao Senhor no templo e de casa em casa. E se nós estamos em casa adorando, nós vamos ter reverência, nós vamos ter respeito, nós não vamos estar brincando. Graças a Deus que nós podemos usar a tecnologia a nosso favor, mas tome cuidado para não se enganar. Observe que eu falei usar a tecnologia para podermos cultuar como estamos no templo e de casa em casa, unido como uma só igreja. Eu não falei trocar, usar a tecnologia para trocar. Bom, a partir de agora, pastor, eu entendi, já que os verdadeiros adoradores adoram em qualquer lugar, a partir de agora eu vou ficar em casa. Eu vou adorar a Deus em casa. Aí você não entendeu nada, tem que voltar para ouvir 2 pregações, passar um domingo aqui ouvindo as 2 pregações para entender. É circunstancial, é momentâneo,
não é eterno, não é para sempre, não é substituível, não é pegar e dizer agora, até o fim da minha vida, eu vou cultuar online, e a igreja fique lá e eu cultuo porque eu estou cultuando a Deus em qualquer lugar. Não, isso não é ser igreja. No templo ou de casa em casa, mais uma vez lembre-se do coração. Mais uma vez lembre-se do alerta do Senhor Jesus Cristo. Em espírito, com todo o seu ser. Em espírito, com todo o seu coração, de todo o seu coração, com um coração quebrantado, sincero, honesto diante de Deus. E em verdade, ou seja, conforme toda a revelação da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos orienta que nós temos que ser igreja que se reúne. Porque quando também nós nos reunimos, nós damos testemunho para o mundo. Quando as pessoas passam e veem tantas e tantas pessoas saindo, olha, aquela igreja, ela está reunida ali no templo. Quantas pessoas que entram no templo desesperadas. Quantas que entraram em templos porque já não aguentaram mais e tinham pensado em tirar as suas próprias vidas. E ouviram ali uma mensagem de Deus e foram impactadas por aquela palavra e transformadas pela palavra de Deus. Então devemos ter cuidado com a falta de reverência. Talvez você que está em casa neste momento, de casa em casa, cuidado com a movimentação desnecessária. Cuidado com a tentação do celular, de ficar, tá o culto lá e eu já estou conferindo aqui algumas coisas da semana, e o culto está acontecendo ali, eu estou de casa em casa, estou eu lá. Cuidado com as conversas paralelas em casa, que você talvez não faria no templo. Duas pessoas no meio de uma pregação conversavam no templo, conversavam, e às vezes a gente fica com aquele politicamente correto, né? A gente não quer se indispor com alguém, e aí a gente não para dizer, é o templo, né? Estamos cultuando, não é lugar para estar conversando, e alguém já não aguentando mais, olhou para trás e disse, eu não estou conseguindo ouvir nem entender nada. A pessoa queria ouvir a mensagem, queria entender a mensagem, e as duas pessoas conversando. E quando ela olhou para trás e falou isso, uma das duas pessoas que estava conversando disse, a conversa é entre eu e ela, não tem nada a ver com você. Completamente perdido. Ele não quer ouvir a sua conversa, a conversa está fora de hora, a conversa não é um momento, não é lugar para estar conversando, é lugar para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para ouvir a sua palavra e para sair dizendo, Senhor, obrigado, eu aprendi como eu devo agir, para glorificar e honrar o teu nome em tantas coisas. Então, muito cuidado com todas essas questões, porque isso fala muito do seu coração e da sua adoração. Se até mesmo dentro do templo você está se desviando sua atenção, isso fala muito do seu coração e da sua adoração. Se você está de casa em casa desta mesma forma, tão disperso, isto fala muito do seu coração e da sua adoração. Por fim, mantenha o seu desejo de voltar ao templo, de se reunir no templo para a glória de Deus. Eu quero concluir com uma história de um senhor que estava adorando a Deus no templo, idoso. Ele fez a seguinte oração: ó Senhor, nós te buscaremos, nós te louvaremos com um instrumento de 10 cordas. É dito que as pessoas ficaram pensando, que instrumento é esse? Um violão tem 6 cordas, alguns 12 cordas, mas que instrumento é esse de 10 cordas? E o homem, aquele senhor, continuou:
Nós te louvaremos com os nossos 2 olhos, olhando somente para ti. Nós te louvaremos com as nossas 2 mãos, trabalhando na tua obra. Nós te louvaremos com os nossos 2 pés, andando no caminho dos teus estatutos. Nós te louvaremos com a nossa língua, dando testemunho da tua bondade e amor. Nós te louvaremos com o nosso coração, amando a ti somente. Nós te agradecemos, ó Deus, por este instrumento. Mantenha ele, Senhor, afinado. Toca nele conforme a tua vontade e tira dele as melodias mais lindas da tua graça. Que a sua harmonia expresse sempre a tua glória. Que a harmonia deste ser, de cada um de nós, destas 10 cordas, deste mesmo instrumento, o nosso corpo, que a harmonia deste ser, deste instrumento, expresse sempre a tua glória. A minha oração é que Deus abençoe você ricamente. O meu coração, o seu coração, que os nossos corações sejam abençoados tão maravilhosamente, que por quanto tempo seja necessário durar a pandemia, nós não deixemos de adorar o Senhor. No templo e de casa em casa, conforme Deus nos permita, mas nós o façamos sempre, entendendo que os verdadeiros adoradores adoram em qualquer lugar e não usam isso como desculpa para não estar no templo. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Que o Senhor Deus nos abençoe.